Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo, dando início a mais uma aula de matemática. E na aula de hoje vamos aprender sobre fração aparente. Bora, vem comigo! Bom, eu sei que você deve estar curioso aí para saber o que são frações aparentes. Então, eu coloquei logo aqui a definição na lousa. Presta bastante atenção, ó. Frações aparentes, o que são? São frações que representam números naturais, certo? Mais uma vez, tá? O que são frações aparentes? São frações que representam números naturais. Deu para entender? Acredito que sim, né? Se eu perguntar para vocês o que são frações aparentes, vocês vão me responder que são frações que representam números naturais. Tá, mas o que isso quer dizer, professor? Bom, vamos lá, ó. Nas duas primeiras aulas da nossa playlist, né, nós falamos aí sobre números naturais. Vimos que é uma sequência numérica, que começa com 0 e vai aumentando de 1 em 1. Né? São os primeiros números que a gente tem aí usados para contagem. E essa sequência ela é infinita, né? Nunca vai acabar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Então, esses são os números naturais, ok? Agora nós vamos falar das frações que representam esses números. Isso são frações aparentes. Frações que representam esses números aqui. Tá? Então, existem frações que representam o número 1, existem frações que representam o 2, existem frações que representam o 3 e assim por diante. Vamos ver então, para a gente começar, vamos começar falando do 1, tá? Depois eu explico melhor a respeito do 0. Vamos começar aqui falando do 1. Então, imagina que esse retângulo seja uma barrinha de chocolate, tá? Aí eu vou vir aqui e vou dividir ela em 3 partes iguais, tá? Vamos dividir aqui em 3 partes. Suponha que ela já venha dividida dessa maneira, né? Vamos pensar aqui comigo, gente, ó. Se eu comer um desses pedaços aqui, eu vou ter comido uma parte dessa barra de chocolate. Aliás, nós começamos estudando fração, falando como fração como sendo parte de um todo, né? Já vimos também fração de uma quantidade e agora estamos vendo frações aparentes. Então, retomando a ideia de fração como parte de um todo, aqui a gente tem uma fração que corresponde à parte que eu comi, que eu pintei de verde aqui. Que fração está representado aqui nessa imagem? Aqui eu tenho uma parte pintada em verde no total de 3. Então, aqui eu tenho a fração 1/3, certo? Agora, imagina que se eu tenha, que eu coma 2 pedaços dessa barra de chocolate. Então, eu já tinha comido um, fui lá e comi mais um. Então, agora, a fração correspondente à parte que eu comi de chocolate é 2/3. Certo? 2 partes de 3. Agora, presta bastante atenção nesse momento aqui, ó. Imagina que eu venho aqui e coma o 3º pedaço da barra de chocolate também. Então, agora eu comi 3 partes de 3. Eu comi 3/3. Concordam? Bom, mas comer 3/3, comer todo o chocolate, é a mesma coisa que 1. Ok? Se eu comi 3 pedaços de um chocolate que estava dividido em 3 partes, então eu comi o chocolate inteiro, né? Eu comi um chocolate inteiro. 3/3 corresponde ao número 1. Estão entendendo? Então, aqui eu tenho uma fração aparente. Uma fração que corresponde ao número 1, né? Ok? Vamos lá, vamos pegar outra fração que corresponde ao número 1. Vamos pensar agora numa torta, vai. Comprei uma torta e ela vem dividida assim, ó, em 4 pedaços. Sempre pedaços iguais, né? Quando a gente trabalha com frações, a gente sempre está falando de partes iguais. Então, imagine que a torta está assim, dividida em 4 partes iguais. Eu vou lá e eu como um pedaço dessa torta. Então, eu comi a fração 1/4, né? Comi 1/4 da torta. Ok? Tudo bem até aqui? Se eu comer 2 pedaços dessa torta, então eu vou ter comido a fração 2/4. A fração que representa a parte que eu comi são 2/4. Se eu comer 3 pedaços, bom, 3 pedaços vai corresponder à fração 3/4. E, finalmente, vamos chegar aqui na onde eu gostaria de chegar rapidamente. Olha só, se eu comer o último pedaço que está sobrando aqui, eu vou ter comido a torta inteira, não vou? Eu vou ter comido aqui 4/4, 4 pedaços de 4 que tinha, ou seja, eu comi a torta toda, comi uma torta inteira. Então, eu tenho mais uma fração que representa o número natural 1. Tá? Então, eu tenho 2 frações, são chamadas de frações aparentes, porque elas estão representando esse número natural, que é o número 1.
tá? Então, fração aparente são frações que representam os números naturais. Só do número 1 a gente já encontrou duas. Vamos lá para o último exemplo, ó. Vamos pegar uma pizza agora. A gente já comeu um chocolate, uma torta, agora a gente vai para pizza, né? Vai ser guloso assim lá longe. Mas vamos lá. Se eu dividir, a pizza geralmente vem cortada aqui em 8 pedaços iguais. Suponha que esses pedaços estejam iguais, tá? E aí vamos começar a pensar, ó. Se eu vier aqui comer uma fatia dessa pizza, eu comi 1/8 da pizza, né? Uma parte de 8. Se eu vier aqui comer duas fatias, bom, aí eu comi 2/8 da pizza. Duas partes de 8. Se eu vier aqui comer, vamos pular um pouco, né? Para ir mais rápido. Se eu comer 7 pedaços dessa pizza, a fração que representa a parte que eu comi da pizza será a fração 7/8, né? 7 partes de 8. E aí, finalmente, vamos pensar assim, ó. Vamos pensar assim. Se a gente comer a pizza inteira, professor, se eu comer os 8 pedaços, bom, na forma de fração, nós vamos representar por 8/8, né? A gente comeu aqui, ó, os 8 pedaços de 8 que tinha na pizza. Comemos 8/8 da pizza. E, ao mesmo tempo, nós comemos aqui a pizza inteira. Então, 1 inteiro. Então, mais uma fração correspondente ao número natural 1. Estão vendo? Então, 3 frações aparentes, né? Montamos aqui 3 frações aparentes. Todas elas representam o número natural 1. Ok? E tem uma infinidade de frações aparentes que vão representar o número natural 1. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu tenho quase certeza que sim, porque vocês são muito inteligentes, que as frações que representam o número natural 1 são aquelas que têm o numerador e o denominador iguais. Ó, 8/8, né? 8 em cima, 8 embaixo. 4/4, 4 em cima, 4 embaixo. 3/3, 3 em cima, 3 embaixo. Então, repare que toda fração aparente que representa o número natural 1 é formada por numerador e denominador que são iguais. Um outro exemplo, ó. Se eu pegar a fração 10 décimos, 10 décimos também representa o número natural 1, certo? Aí, se eu pegar a fração 12 dozeavos, professor, a mesma coisa, 12 dozeavos também corresponde ao número natural 1. Pensa bem, se eu tenho uma dúzia de ovos e eu usei os 12 ovos que eu tinha, então eu usei a caixa toda, né? Usei tudo que eu tinha. Então, 12 dozeavos também é uma fração aparente correspondente ao número natural 1. Beleza, professor, está aí, ó, há 5, 6 minutos falando do número 1. E os outros números? A gente consegue montar frações aparentes para representar os próximos números dos números naturais? Claro que sim. Bora ver como é que fica. Pessoal, vamos pensar agora no número natural 2. Vamos pensar aqui no número 2, tá certo? Então, para a gente pensar no número natural 2, eu usei o mesmo chocolate do exemplo passado, uma barrinha de chocolate dividida em 3 partes iguais. Nós já vimos que se a gente comer aqui, ó, os 3 pedaços da barrinha de chocolate, a gente vai ter comido uma barrinha inteira, certo? Bom, para eu obter o número 2, vamos pensar assim, ó, eu vou pegar uma segunda barrinha de chocolate. Então, vamos pegar aqui mais uma barrinha de chocolate igualzinha, né? Certo? Então, olha só, vamos contar aqui, ó. Nós já tínhamos comido 1/3, 2/3, 3/3. Se eu comer mais um pedaço da segunda barrinha de chocolate, aí eu vou ter comido 4/3. Se eu pegar mais um pedaço para comer da segunda barrinha de chocolate, eu vou ter comido 5/3. E se eu pegar mais um pedaço da barrinha de chocolate, da segunda barrinha de chocolate, eu vou ter comido 6/3. Olha só, quantos pedaços a gente comeu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Então, 6 é o nosso numerador. Em quantas partes a barrinha de chocolate estava dividida? A barrinha de chocolate estava dividida em 1, 2, 3. Cuidado para não confundir, tá? A gente está trabalhando com a barra de chocolate. A barra de chocolate foi dividida em 3 partes iguais. Aqui é uma segunda barra de chocolate que também está dividida em 3 partes iguais. Tá certo? Então, a fração correspondente a todos os pedaços de chocolate que nós comemos aqui, ó, é de 6/3. Comemos 6 pedaços de chocolate, sendo que a barra de chocolate estava dividida em 3 partes iguais. Lembra que o denominador sempre indica o número de partes em que a figura foi dividida, ok? Bom, mas a gente acabou comendo então uma segunda barra de chocolate. Então a gente tinha comido uma barra inteira, mais uma barra inteira, então isso aqui dá 2 barras de chocolate, certo? Ou seja, a fração 6/3, ela representa o número natural 2.
tá? 6/3 corresponde ao número natural 2. Bom, coloquei aqui um outro exemplo da torta agora. Lembra que a gente comeu uma torta também? Bom, a torta estava dividida em 4 partes iguais. E aí, como a gente quer representar o número natural 2, eu peguei aqui já 2 tortas. Então, vocês conseguem observar aqui, ó, que aqui tem uma torta, aqui tem mais uma torta. A gente tem um total de 2 tortas, certo? Então, a gente vai encontrar uma fração aparente agora que corresponda ao número natural 2. Presta bastante atenção, ó. Pelo fato da torta estar dividida em 4 partes iguais, o nosso denominador vai ser o 4, tá? São 2 tortas, mas cada uma das tortas está dividida em 4 pedaços iguais. Por isso que nós usamos o número 4 como denominador. Agora, olha só. Vamos começar a comer a torta aqui, ó. A gente comeu um pedaço. Um pedaço é 1/4. Se a gente comer 2 pedaços, 2/4. 3 pedaços, 3/4. 4 pedaços, 4/4. Se eu comer 5 pedaços, bom, 5 pedaços vão ser 5/4. Se eu comer 6 pedaços, 6/4. 7 pedaços vão dar 7/4 e 8 pedaços vão dar 8/4. Então, se eu comer as 2 tortas inteiras, eu vou ter comido 8/4. E essa fração 8/4 representa o número natural 2. Tá vendo só? A gente encontrou, então, 2 frações aparentes que representam o número natural 2. 6/3 representa o número 2, 8/4 representa também o número 2. Agora, um olhar um pouquinho mais detalhado e você vai perceber a seguinte propriedade das frações aparentes. Repare que o número de cima, né, o numerador da fração, ele sempre vai ser um múltiplo do denominador. Isso vai acontecer em todas as frações aparentes. Guarda bem isso aí, tá? Em todas as frações aparentes, o numerador é múltiplo do denominador. Ou seja, se a gente dividir o numerador pelo denominador, sempre a gente vai encontrar um número natural. É o caso aqui do 6 e do 3, olha. Se eu dividir o 6 pelo 3, o número natural que eu encontro é o 2. 6 dividido por 3 é igual a 2. Acontece aqui também, né? Ó, com o 8 e o 4. Se eu pegar o 8 e dividir por 4, eu vou encontrar o número natural 2. Ah, professor, então agora eu estou entendendo. Então, sempre que eu dividir o numerador da fração pelo denominador e a resposta der um número inteiro, né, um número natural, eu vou ter uma fração aparente? Isso aí, garoto. Ó, vamos lá por partes. Garotos e garotas, né? Ó, vamos pegar uma outra fração que represente o número natural 2. Por exemplo, eu sei que se eu pegar o 10 e dividir pelo 5, vai dar 2. Então, 10/5 é uma fração aparente que corresponde a 2. Uma outra fração. Vamos pegar aqui um espacinho. Ó. Se eu pegar o número 14 e dividir por 7, 14 dividido por 7 dá 2. Então, eu tenho mais uma fração aparente que representa o número 2. Ok? Deu para entender? Vamos estudar agora o número natural 3. Vamos ver frações que representam o número natural 3. Só, eu coloquei aqui na lousa, então, a propriedade que eu acabei de comentar com vocês, né? Ó, em toda fração aparente, o numerador é múltiplo do denominador. Ou seja, quando eu pego o número que está em cima da fração e divido pelo número que está embaixo, o resultado que eu tenho é um número natural, ok? Então, para a gente representar o número natural 3, por exemplo, basta eu pensar da seguinte maneira. Bom, eu quero saber qual seria a fração aparente que corresponde ao número natural 3. Então, eu tenho que pensar assim, ó, um número que dividido pelo de baixo seja igual a 3. Qualquer número que dividido aqui pelo de baixo seja igual a 3. Por exemplo, 6/2. Né? Se eu colocar o 6 em cima e o 2 embaixo, na hora que eu dividir o 6 pelo 2, o resultado que eu tenho é 3. Tá? Então, 6/2 é uma fração aparente que corresponde ao número 3. Alguém sabe um outro exemplo aí? Quer falar para mim? Ó? Além de 6/2, uma outra possibilidade que a gente tem aqui, ó, é também a do... Vamos pensar aqui, 9/3. 9/3 é uma fração aparente que representa o número natural 3. Se eu pegar o 9 e dividir por 3, 9 dividido por 3 dá 3, certo? Então, eu tenho aqui mais uma fração aparente que corresponde ao número natural 3. E assim por diante, tá? Isso eu consigo fazer com qualquer fração aparente. Vamos pegar agora
um último exemplo para representar o 3. Vamos pegar aqui 12 quartos. Se eu pegar o número 12 e dividir por 4, 12 quartos é igual a 3, porque se eu 12 dividido por 4 vai dar resultado 3. Percebe como é fácil? Então, eu posso montar a fração aparente de acordo com o número natural que eu queira, né? Que eu quero. Tá? Para cada número natural, a gente tem uma infinidade de frações aparentes. Aqui eu já coloquei 3 exemplos. Vamos pensar no número 5. Uma fração aparente que represente o número 5. Tá? Então, agora eu quero uma fração aparente para representar o número 5. Vamos pensar aqui, ó. Vamos colocar o número 5, que é o número natural que a gente deseja, e vamos pensar numa fração que represente o número 5. Bom, eu tenho um monte de possibilidades. Eu posso escolher uma de tal maneira que dividindo o numerador pelo denominador dá 5. Um exemplo bem fácil é o 10 meios. Se eu dividir o 10 pelo 2, vai dar 5. Tranquilo, né? Um outro exemplo. Vamos pegar o 20 ou 50, né? Vamos pegar os 50 décimos. 50 décimos também representa o número natural 5. Então, olha, a gente tem aí várias e várias possibilidades, infinitas, para ser sincero, né? Infinitas frações aparentes para cada número natural, tá? Então, frações aparentes são frações que representam números naturais e a gente tem uma infinidade delas para cada número natural. Ok? Deu para entender, gente? Agora vamos trabalhar um pouquinho de exercícios, vamos raciocinar um pouco aí. Olha só, aqui a gente tem aqui 2 itens, né? Eu quero que você indique o número natural e a fração aparente relacionado a cada figura. Relacionado ou relacionado. Olha só, a gente vê aqui então 4 barrinhas, certo? E as 4 barrinhas estão divididas em 5 partes iguais e todas as partes estão pintadas. Então, ó, tá na cara que o número natural que a gente vai representar aqui é o número 4, porque a gente tem 4 barrinhas inteiras, né? Todas elas estão pintadas. Então, esse é o número natural que a gente está representando por essa figura, por esse desenho, certo? O número natural, o número 4, porque a gente tem 4 barrinhas e todas elas foram pintadas completamente. Agora, a gente vai pensar numa fração aparente que corresponda ao número 4. Lógico que relacionado com essa figura, como a gente viu. Existem infinitas frações aparentes que vão representar o número 4. Mas associado a essa figura, ó, a gente percebe o seguinte. A barrinha está dividida em 5 partes iguais. E o denominador da fração sempre vai indicar o total de partes que você dividiu a sua figura. Então, a barrinha foi dividida em 5 partes iguais. Nosso denominador aqui é o 5. Tá? Agora, vamos pegar a quantidade de partes pintadas, ó. Cada parte que está aqui é 1/5, né? Então, eu tenho 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, 10/5, 11/5, 12/5, 13/5, 14/5, 15/5, 16/5, 17/5, 18/5, 19/5, 20/5. Então, aqui, ó, nós temos 20 pedacinhos pintados de uma barrinha que estava dividida em 5 partes iguais. Então, 20/5 é a fração aparente correspondente a esse desenho e ela está representando o número natural 4. Beleza? Deu para entender? A mesma coisa que no item B, né? A gente olha para essa imagem e a gente vê claramente 6 círculos e eles estão pintados completamente, né? Então, o número natural que a gente está representando por esse desenho é o número 6. São 6 círculos pintados completos. Tá? A fração aparente correspondente ao número 6, de acordo com essa imagem, vai ser uma fração que tem denominador 2. Tá? O número que vai ficar aqui embaixo, o denominador, é o 2. Por que 2, professor? Como assim 2? Porque a gente olha para esse círculo e a gente vê que ele está dividido em 2 partes iguais. Tá? Cada círculo foi dividido em 2 partes iguais, por isso o nosso denominador é o 2. Agora, em cima, a gente vai colocar o total de partes que estão pintadas. Aqui a gente tem 1 meio, 2 meios, 3 meios, 4 meios, 5 meios, 6 meios, 7 meios, 8 meios, 9 meios, 10 meios, 11 meios, 12 meios. São 12 partes pintadas de um círculo que foi dividido em 2 partes. 12 meios corresponde ao número natural 6. Ok? Vamos lá para mais um exercício. Olha só, nesse exercício aqui, ó, a gente precisa indicar o número natural que cada fração aparente representa. Então, nós já vimos, né, justamente essa definição de fração aparente, né? Fração aparente são frações que representam o número natural.
Então eu coloquei aqui 3 frações aparentes e eu quero saber qual é o número natural que elas representam. Para isso, a gente pode fazer uso de desenho, mas também nós podemos usar a propriedade das frações aparentes, que diz, né, que o número de cima é múltiplo do número de baixo, o numerador é múltiplo do denominador. Ou seja, quando eu divido o numerador pelo denominador, se eu pegar aqui o 18 e dividir por 3, eu vou encontrar esse número aparente, esse número natural que eu estou procurando. Tá? Então, 18 dividido por 3 é igual a 6. Tá? Então, 18 terços representa o número natural 6. Beleza? Fácil, né? Tranquilo. É só lembrar da propriedade de toda fração aparente. Olha só, 35 sétimos. Essa fração, 35 sétimos, é uma fração aparente, porque quando a gente pega o numerador, que é o 35, e dividimos pelo denominador, que é o 7, o resultado que a gente tem é 5. E 5 é um número natural. Fácil, né? Na letra C é a mesma coisa. 60 quartos é uma fração aparente, tá? Por que 60 quartos é uma fração aparente? Porque quando a gente pega o numerador, que é o 60, e divide pelo 4, que é o denominador, o resultado dessa divisão vai dar 15. E 15 é um número natural, tá? Só para evidenciar aqui, ó, vamos pegar o 60, dividir por 4. Né? A gente começa sempre pelo algarismo de maior ordem, no caso são 6 dezenas. Dividindo 6 para 4 vai dar 1, né? Quantas vezes o 4 cabe no 6? Cabe uma vez só. 1 vezes 4 dá 4, ainda sobram 2 dezenas aqui. Abaixando as 0 unidades, a gente junta com as 2 dezenas, ficam 20 unidades. Dividindo 20 por 4 é a mesma coisa que pensar quantas vezes o 4 cabe no 20. São 5 vezes. 5 vezes 4 é 20, não vai sobrar nada. Tá aí o número 15. Ok? Então, ó, a gente vem trabalhando aí com algumas ideias de frações já. Tá? Na primeira aula a respeito de frações, nós vimos fração como parte de um todo, parte de alguma coisa. Tá? Agora a gente está num nível um pouquinho mais avançado. A gente está vendo frações que são aparentes. Frações que representam mais que um, né? Mais que um inteiro. Ó. Frações que representam 6 inteiros, 5 inteiros, 15 inteiros. Ok? Também já estudamos fração de uma quantidade. E aí deixa eu fazer um pedido aqui para vocês. Se você está gostando dessa aula, não deixe de deixar o seu joinha, colocar um comentário legal lá embaixo e se inscrever no canal do professor. Ajuda a divulgar esse projeto de aulas para o 5º ano, ok? Vamos lá para mais um exercício. Gente, nesse aqui nós temos que relacionar, né? Relacionar a fração aparente com o número natural que ela representa. Ok? Vamos lá então. Ó. Vamos pensar assim. Vamos começar pela primeira fração aparente que está aqui. 24 sextos é uma fração aparente, e se é uma fração aparente, a gente sabe que dividindo o número de cima pelo de baixo, né, o numerador pelo denominador, o resultado dessa divisão vai dar 4. Então, a gente pode relacionar aqui, né? 24 sextos corresponde ao número natural 4. 7 sétimos, pela propriedade das frações aparentes, nós sabemos que dividindo o 7, que é o numerador, pelo 7, que é o denominador, o resultado dessa divisão é 1. Portanto, 7 sétimos é uma fração aparente que representa o número natural 1. Fácil, tranquilo? E aí, é óbvio que sobrou aqui os 60/30 para representar o número natural 2. Mas vamos justificar, né? Usando a propriedade das frações aparentes. Se a gente pega o numerador e divide pelo denominador, o resultado dessa divisão vai ser sempre um número natural. E olha só, quantas vezes o 30 cabe no 60? Bom, 30 mais 30 é 60, 2 vezes 30 é 60 e não sobra nada. Portanto, 60/30 é uma fração aparente que representa o número natural 2. Tranquilo, né, gente? Tá fácil demais isso aqui. Olha só, representa por meio de figuras as frações aparentes. Então, 16/8 é uma fração aparente, a gente tem que representar por meio de figuras. Fica mais fácil se a gente souber qual é o número natural que essa fração aparente representa. Olha só, 16/8 não é o mesmo que 16 dividido por 8. 16 dividido por 8 é igual a 2. Então, 16/8 corresponde ao número natural 2. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui, desenhar duas figuras, certo? Então, a gente vai desenhar duas figuras iguais. Vamos dividir essas figuras em 8 partes e pintar os 16 pedacinhos que vão ficar. Tá? Como são 8 partes em que a gente vai dividir a figura, eu vou fazer como uma pizza. Tá? Vamos dividir aqui, vou fazer 2 círculos. 1, 2. Suponham que eles sejam iguais, tá? E aí a gente divide em 8 partes iguais. Por que divide em 8 mesmo, professor?
Porque a gente está falando de uma fração que tem o denominador 8. Se o denominador é 8, é porque a figura está dividida em 8 partes iguais, tá legal? Então a gente sempre divide a figura na quantidade de partes que está representada no denominador. Aí por que você fez duas figuras? Porque essa fração aparente representa o número 2. Vamos dividir também a segunda figura em 8 partes iguais. Esse aqui ficou bem torto, né? Mas tudo bem. Suponha aí que estejam em partes iguais. Bom, agora a gente tem um total de duas figuras, certo? As duas figuras divididas em 8 pedacinhos e temos um total de 16 pedacinhos para a gente pintar. Ó. Vamos lá, 1 oitavo, 2 oitavos, 3 oitavos, 4 oitavos, 5 oitavos, 6 oitavos, 7 oitavos, 8 oitavos, 9 oitavos, 10 oitavos, 11 oitavos, 12 oitavos, 13 oitavos, 14 oitavos, 15 oitavos, 16 oitavos. Está aí representada a fração aparente 16 oitavos. Perdi o fôlego. Vamos lá na B. A B tem a fração 18 sextos. Bom, 18 sextos, professor, primeiro tem que saber qual é o número natural que ela representa, não é isso? Exato. 18 sextos, a gente pega o 18, divide pelo 6 e é igual a 3. Certo? Foi isso que vocês fizeram? Muito bem, chicos. É isso aí, tá? Então, 18 sextos é 18 dividido por 6, que é igual a 3. Bom, eu preciso então fazer 3 figuras iguais. Eu vou fazer retângulos. Então, vamos fazer aqui 3 retângulos. 1, 2, e não vai caber o terceiro aqui. 3. Tá? Eram para ser 3 retângulos iguais. Aí a gente vai dividir esses retângulos, né? Fizemos 3 retângulos iguais porque o número natural que a gente obteve é o 3. Agora a gente vai dividir esses 3 retângulos em 6 pedacinhos. Vamos lá, eu dividi no meio. E agora eu vou cortar aqui em 3. Bom, suponha que esses pedaços sejam todos iguais. Tá legal? E agora a gente pinta todos os pedaços que a gente tem, ó. Repare que a gente tem um total de 18, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui já deu 6 sextos. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Já deu um total de 12 sextos. 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 sextos. Aqui a gente tem um inteiro, mais um inteiro, mais um inteiro. São 3 inteiros. Beleza? Então tá aí mais um exercício. Olha, eu não esqueci não. No começo da aula eu falei assim, o zero a gente vai deixar para depois. Vou falar rapidinho aqui sobre o zero. Deixa eu apagar. Não vou nem pausar o vídeo. Vamos só apagar aqui, ó. Falando a respeito do zero, o que a gente vai ter aqui, ó, a respeito do zero? Bom, no zero, vamos pensar assim, qualquer fração que tenha o numerador zero. O denominador nunca pode ser zero, né? A gente já viu sobre isso. Não tem como a gente dividir alguma coisa em 0 partes, tá? Mas se o numerador for zero, tipo 0 quintos, 0 quintos significa 0 dividido por 5. E 0 dividido por 5 vai dar 0, tá? Então eu tenho aí também uma infinidade de frações aparentes que dão um número natural 0. Ó, se eu pegar 0 décimos, bom, eu vou dividir o 0 pelo 10, vai dar 0, tá? Se eu pegar 0 quinzeavos, 0 dividido por 15, dá 0, tá certo? Então, toda fração que tiver o numerador 0 vai representar o número natural 0. Ok? Então é isso, gente. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula. Essa é a nossa terceira aula falando sobre frações, né? E a gente tem aí uma sequência grande de aulas ainda para falar sobre frações. Espero que tenham gostado dessa aula. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.